Bem-vindos a mais uma jornada de descobertas e reflexões. Hoje, convido vocês a mergulharem conosco em um estudo fascinante sobre os 4 sinais proféticos que a Bíblia nos apresenta, sinais estes que apontam para a iminência da segunda vinda de Cristo. Imagine-se caminhando por antigos pergaminhos, desvendando segredos milenares e contemplando vislumbres do futuro que nos aguarda. Vamos explorar cada detalhe, cada nuance desses sinais profundos e significativos, trazendo à luz o que eles representam para nós nos dias de hoje. Preparem-se para uma jornada espiritual e intelectual que nos levará a compreender mais profundamente o propósito divino por trás desses eventos proféticos. É hora de nos aprofundarmos na sabedoria eterna da Palavra de Deus e refletirmos sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas cotidianas. Desde já não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Dito isto, vamos para o vídeo. Na narrativa bíblica, o aumento da iniquidade é descrito como um sinal dos tempos que antecedem a segunda vinda de Cristo. Este sinal, presente em várias passagens das Escrituras Sagradas, revela um cenário de crescente depravação moral e injustiça social. Um dos trechos mais emblemáticos que aborda essa questão encontra-se em Mateus 24:12, onde Jesus adverte: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade onde a corrupção e a violência se tornaram desenfreadas, onde os fracos são oprimidos pelos poderosos e a lei é torcida em favor dos interesses egoístas. É como se um véu de escuridão cobrisse o mundo, obscurecendo a luz da verdade e da retidão. Em Salmos 94, 20, 21, o salmista clama: "Acaso se ajuntará contigo o trono de iniquidade, que forja o mal por meio de leis? Contra a alma do justo se ajuntam, e condenam o sangue inocente." Cada notícia de corrupção política, cada ato de violência sem sentido, cada episódio de injustiça é um eco das palavras proféticas que ecoam através dos séculos. Como uma chama vacilante em meio à escuridão, a humanidade enfrenta a tentação de se afastar dos valores divinos e sucumbir ao egoísmo e à crueldade. Em Isaías 59:14, o profeta lamenta: "E o juízo se tornou para trás, e a justiça para longe se pôs, porque a verdade tropeçou na praça, e a equidade não pode entrar." No entanto, mesmo em meio a esse turbilhão de iniquidade, há esperança. Pois, como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos 12:21, "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Cada ato de bondade, cada gesto de compaixão é como uma luz brilhante rasgando a escuridão, mostrando que, apesar das trevas que nos cercam, a luz da verdade e do amor nunca se apaga verdadeiramente. Que possamos ser, como nos exorta Mateus 5:14, a luz do mundo, refletindo o brilho do amor e da justiça de Cristo em meio às trevas que nos cercam. À medida que navegamos pelos mares tumultuosos da iniquidade, somos desafiados a permanecer firmes na fé, a manter vivas as chamas da esperança e da retidão. Cada indivíduo é chamado a ser uma voz de justiça em um mundo desvirtuado, a ser um farol de luz em meio à escuridão crescente. Em Efésios 5:8, somos exortados: "Porque, noutro tempo, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz." À medida que testemunhamos os sinais proféticos se desdobrando diante de nossos olhos, devemos lembrar que somos parte de um plano divino maior. Cada desafio, cada tribulação, nos chama a uma resposta de fé e ação. Em 2 Timóteo 2:21, Paulo nos encoraja: "Se alguém, pois, se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra." Portanto, que estejamos vigilantes em nossas orações e diligentes em nossas ações. Que sejamos instrumentos da paz em um mundo dilacerado pela guerra, agentes de amor em um mundo consumido pelo ódio. Em Romanos 12:21, lemos: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Assim, ao enfrentarmos os desafios que o aumento da iniquidade nos traz, possamos fazê-lo com a confiança de que, através de Cristo, somos mais do que vencedores. Que possamos, então, permanecer firmes na esperança da promessa da segunda vinda de Cristo. Pois, como nos lembra Hebreus 10:37, "Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará." Em meio à escuridão, possamos ser aqueles que aguardam com fé e antecipação a aurora do novo dia, quando a justiça reinará e a iniquidade será erradicada para sempre.
Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos advertências claras sobre o aumento das guerras e dos rumores de guerras como sinais prenunciadores dos tempos finais. Como se fosse um eco através dos séculos, as palavras de Jesus ressoam em Mateus 24, 6, 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é quisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Imagine-se diante de um panorama tumultuado, onde as nações se armam umas contra as outras, onde as fronteiras se tornam linhas de conflito e as bandeiras são manchadas com o sangue dos que tombam em batalha. É como se o eco de cada explosão ecoasse por todo o globo, anunciando uma marcha inexorável em direção ao abismo da guerra. Em Marcos 13, 7, 8, Jesus continua a alertar: quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. No entanto, mesmo diante desse cenário sombrio, somos chamados à ação. Em Tiago 3,18, lemos: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Somos desafiados a ser construtores da paz em um mundo dilacerado pela guerra, a ser agentes de reconciliação em meio à discórdia e ao ódio. Em Romanos 12, 18, Paulo nos exorta: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Portanto, que estejamos atentos aos sinais dos tempos e comprometidos com a busca da paz. Pois, como nos lembra o Salmo 34, 14, aparta-te do mal, e faze o bem, busca a paz, e segue-a. Que possamos ser instrumentos da paz em um mundo assolado pela guerra, semeando amor e compaixão onde quer que estejamos. Que nossa busca pela paz seja uma luz brilhante em meio à escuridão da violência, mostrando ao mundo que, apesar dos rumores de guerra, a esperança de paz ainda não se apagou. Em meio ao tumulto das nações e à agitação dos conflitos, somos desafiados a não apenas buscar a paz externa, mas também cultivar a paz em nossos corações e em nossas relações pessoais. Pois, como nos ensina Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Imagine-se, então, como um embaixador da paz, levando consigo não apenas palavras de reconciliação, mas também ações de amor e perdão. Em Efésios 4, 31, 32, somos exortados: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que possamos, então, em meio aos rumores de guerra e à agitação das nações, ser portadores da mensagem de paz que Cristo nos deixou. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do poder transformador do amor divino, que é capaz de superar todas as barreiras e reconciliar os corações mais distantes. Em Romanos 14:19, Paulo nos lembra: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Portanto, que estejamos vigilantes em nossa busca pela paz, tanto internamente quanto externamente. Que nossas vidas sejam reflexos da esperança que temos em Cristo, que é a verdadeira fonte de paz em meio ao caos do mundo. E que, enquanto aguardamos a vinda do Príncipe da Paz, possamos ser instrumentos de sua paz, levando luz e esperança a um mundo que anseia por reconciliação. Nos escritos proféticos da Bíblia, encontramos referências marcantes sobre a fome e as catástrofes naturais como sinais que antecedem os últimos dias. Como se fossem letras gravadas no pergaminho da história, as palavras proféticas ecoam através dos séculos, trazendo advertências e despertando reflexões sobre a fragilidade da vida humana. Um dos trechos que aborda essa temática encontra-se em Mateus 24:7, onde Jesus diz: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos, em vários lugares. Imagine-se contemplando a devastação causada por uma grande seca, onde a terra ressequida racha sob os pés e os campos outrora férteis se transformam em terras áridas e estéreis. Ou então, vislumbre o horror de uma tempestade furiosa, onde o vento uiva e as ondas se erguem como gigantes enfurecidos, devastando tudo em seu caminho. Estes são apenas alguns exemplos das catástrofes naturais que assolam o mundo, trazendo consigo não apenas destruição material, mas também sofrimento humano indescritível. Em Lucas 21:11, Jesus continua a descrever os eventos que precederão sua volta, dizendo: haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu.
E é exatamente isso que vemos nos dias de hoje: eventos climáticos cada vez mais extremos, desastres naturais que parecem desafiar a compreensão humana e deixar em seu rastro um rastro de destruição e desespero. No entanto, mesmo em meio a esses momentos de aflição e desolação, a mensagem de esperança ressoa através das páginas das Escrituras. Pois, como nos lembra Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em momentos de crise, somos chamados a nos unir como comunidade humana, a estender a mão da solidariedade e da compaixão aos que sofrem, a buscar formas de aliviar o fardo daqueles que foram afetados por essas tragédias. Portanto, que possamos ser como os bons samaritanos, prontos para ajudar aqueles que estão em necessidade, a oferecer conforto aos aflitos e esperança aos desesperados. Pois, mesmo em meio às tempestades da vida, a luz da bondade e da solidariedade continua a brilhar, iluminando o caminho para um futuro melhor. Em meio à escuridão das tragédias naturais e da fome que assola tantos, somos desafiados a não apenas sermos espectadores passivos, mas sim a agirmos como agentes de mudança e esperança em um mundo que tanto necessita. Em 1 João 3,17, somos lembrados: quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Essas palavras ecoam como um chamado à ação, um convite para estendermos a mão da solidariedade e da ajuda mútua aos que sofrem ao nosso redor. Imagine-se participando de uma ação humanitária em uma região devastada por uma catástrofe natural, onde famílias inteiras perderam tudo e agora enfrentam a fome e a doença. Ao distribuir alimentos e suprimentos essenciais, você vê o brilho de esperança surgir nos olhos daqueles que receberam sua ajuda. Você testemunha o poder transformador do amor em ação, que transcende fronteiras e línguas, unindo corações em um propósito comum: aliviar o sofrimento humano. Esses momentos de solidariedade e ajuda mútua não apenas fornecem alívio imediato para os aflitos, mas também nos lembram da essência do verdadeiro amor cristão. Em 1 Coríntios 13:13, Paulo nos lembra: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Em nossas ações de amor e compaixão, encontramos um reflexo do amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Portanto, que possamos ser luzes brilhantes em meio à escuridão, fontes de esperança em um mundo desesperado por alívio e consolo. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do poder transformador do amor de Deus, que é capaz de superar toda a adversidade e trazer cura e restauração a um mundo quebrantado. E que, ao enfrentarmos os desafios das catástrofes naturais e da fome, possamos fazê-lo com a confiança de que, juntos, podemos fazer a diferença e construir um mundo mais justo e compassivo para todos. Em meio às sombras da tribulação e incerteza, encontramos um raio de esperança nas palavras proféticas que ecoam através das páginas da Bíblia. Um desses sinais de esperança é a promessa de que o Evangelho será pregado em todo o mundo antes da segunda vinda de Cristo. Esta é uma declaração de certeza em meio à tempestade, uma promessa de que a luz do amor e da salvação alcançará os confins da terra. Em Mateus 24:14, Jesus nos assegura: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essas palavras ressoam como um convite à ação, um chamado para continuarmos a compartilhar a mensagem de amor e redenção, sabendo que nosso trabalho não é em vão. Imagine-se fazendo parte de uma equipe missionária, viajando por terras distantes e culturas diversas, levando consigo a mensagem transformadora do Evangelho. Você testemunha corações sendo tocados e vidas sendo transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Em Atos 1:8, Jesus diz aos seus discípulos: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Mesmo diante das adversidades e desafios, a promessa do Evangelho nos encoraja a perseverar, a continuar compartilhando a mensagem de esperança e salvação com o mundo. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo instrui seu discípulo Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Portanto, que possamos ser fiéis mensageiros do Evangelho, comprometidos em proclamar a verdade do amor de Deus a todos os povos e nações. Que nossa vida e nosso testemunho sejam uma expressão viva do amor e da graça que recebemos em Cristo, e que possamos continuar a semear as sementes da esperança até que Ele venha novamente.
À medida que nos comprometemos a compartilhar o Evangelho em todo o mundo, encontramos um propósito transcendente que nos impulsiona além das fronteiras geográficas e culturais. Cada alma alcançada, cada coração transformado, é uma testemunha poderosa do poder redentor de Cristo e uma confirmação da promessa divina de que o Evangelho será pregado em toda a terra. Imagine-se em uma congregação de adoradores, reunidos em comunhão para louvar e glorificar o nome do Senhor. Entre os presentes, há pessoas de diferentes origens étnicas e históricas, unidas pelo amor de Cristo. Em Apocalipse 7, 9 e 10, João descreve uma visão celestial, onde vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, adorando diante do trono de Deus. Nesse contexto global, somos desafiados a superar as barreiras que nos separam e a abraçar a diversidade que enriquece o corpo de Cristo. Em Gálatas 3:28, Paulo escreve: "Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." Essa unidade na diversidade é uma expressão poderosa do poder do Evangelho para transcender as divisões humanas e unir os corações em amor e serviço mútuo. Portanto, que possamos ser agentes de reconciliação e unidade em um mundo marcado pela divisão e pelo ódio. Que nossas vidas e nossas palavras testemunhem do amor de Cristo, que é capaz de unir o que foi dividido e restaurar o que foi quebrado. E que, ao compartilharmos o Evangelho em todo o mundo, possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer esperança, cura e redenção a um mundo sedento da verdade libertadora de Cristo. À medida que observamos esses sinais se desdobrando ao nosso redor, é como se estivéssemos assistindo a um grande quebra-cabeça se formando diante dos nossos olhos. Cada acontecimento, cada evento, nos lembra da iminência da volta de Cristo. É como se o relógio do tempo estivesse correndo mais rápido, nos convidando a nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Que possamos viver vidas de retidão, buscando sempre agradar ao Senhor em tudo o que fazemos. E que não nos esqueçamos de compartilhar o amor de Cristo com o mundo, espalhando a luz da esperança e da salvação por onde passarmos. Estejamos vigilantes, atentos aos sinais e prontos para encontrar o nosso Salvador quando Ele voltar. Obrigado por caminhar conosco nesta caminhada. Até a próxima!